O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. São muitas as vezes que a palavra alegria é mencionada nesse Evangelho. A referência à alegria está presente de forma marcante. É a alegria da salvação. A alegria de um Deus que, cheio de compaixão, vai em busca daquele que se perdeu e, ao resgatar esta pessoa, manifesta esta grande alegria do reencontro. Jesus, diante dos fariseus e mestres da lei que o criticavam, fala através de parábolas o porquê ele acolhia aos pecadores com tanta amorosidade. Ele nos conta 2 parábolas, a da ovelha perdida e da mulher que encontra aquela moeda. Primeiro, o pastor que, tendo 99 ovelhas bem guardadas no rebanho, vai atrás daquela ovelha que se perdeu. É a demonstração de um Deus que não se preocupa com números, mas de um Deus que vê cada pessoa de forma única. Se nós formos analisar friamente, talvez nós podemos dizer: será que compensa deixar a segurança de 99 que já estão ali bem guardados, participando, atuantes, e se arriscar por procurar uma pessoa que está afastada? Jesus mostra que sim, vale a pena. Ele diz que há alegria no céu por uma só alma que se volta para Ele. Não que Deus desconsidere aqueles que já lhe pertencem, mas Deus nos mostra em Jesus Cristo que nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, na nossa falsa segurança, apenas com algumas pessoas que nós já temos a certeza que pertencem a Deus. É preciso ir em busca. E o Papa Francisco usa até uma palavra forte.
que talvez para alguns seja causa de escândalo, como também os fariseus se escandalizaram com Jesus. Ele diz assim que nós devemos ser uma igreja que não deve ter medo de se sujar. Papa Francisco não está dizendo que nós devemos nos contaminar com o mundo. Muito pelo contrário, ele fala até contra o mundanismo. E o mundanismo dentro da igreja. Mas uma igreja que não tenha medo de se sujar no sentido de pessoas que não tenham medo de se aproximar daqueles que talvez não sejam tão bem vistos assim, daqueles dos quais nós temos até um certo receio pelo que os outros podem pensar de nós se nos verem com aquela pessoa. Toda pessoa é amada por Deus e Deus deseja ardentemente a salvação. Por isso que quando alguém desperta para Ele, a alegria do Senhor é imensa, como naquela segunda parábola que Ele nos conta hoje, de uma mulher que procura a moeda que se perdeu na sua casa. A moeda é símbolo de algo valioso, assim como a vida de toda e qualquer pessoa. E a beleza dessa segunda parábola está na alegria que é compartilhada. Quando essa mulher encontra aquela moeda, ela chama as vizinhas, as conhecidas, para festejar com ela. Parece algo tão simples, encontrar uma moeda debaixo de um móvel, mas a mulher sabia daquele valor que aquela moeda tinha. E é por isso que ela faz questão de chamar outros para comemorar. A vida humana tem valor, porque foi comprada com o preço do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim nós devemos aprender também a nos alegrar uns com os outros, como Paulo dizia, que é preciso chorar com os que choram e alegrar-se com aqueles que se alegram. Nos dias de hoje, muitas pessoas fazem questão de demonstrar uma alegria que nem sempre é verdadeira. É uma alegria mascarada, artificial, uma alegria que é praticamente montada para ser apresentada para os outros. E por outro lado, nós vemos outras pessoas que ao olharem para esta aparente alegria, se entristecem porque acham que não tem a vida daquele que parece que está sempre alegre, pelos bens que tem, pelos lugares onde vai, pelas coisas que faz, pelo que demonstra ser. Então muitas pessoas se entristecem porque invejam a alegria ou a aparente alegria do outro. E daí nós vemos que tanto aquele que quer mostrar uma alegria, quanto aquele que não se contenta com a alegria do outro, ambos se entristecem, não é? Porque um não é verdadeiro e o outro é incapaz de se alegrar com o bem do outro, de admirá-lo. Nós devemos fazer a experiência de nos alegrar com aquilo que os nossos irmãos realmente têm e são, pelos talentos, por aquilo que conquistam, quando isso é conquistado também de forma justa, com trabalho, porque isso não tira nada de nós, pelo contrário, isso enche o coração, porque é o meu irmão, é a minha irmã. Esta alegria de Deus no coração divino e humano de Jesus deve estar presente também no nosso coração, no sentido de queremos resgatar as pessoas e nos alegrarmos pelo despertar da fé na vida de cada uma delas. E a alegria também que deve estar presente quando nós vemos as maravilhas que Deus faz nas outras pessoas. Apenas quem reconhece as maravilhas que Deus faz na sua própria vida é capaz de louvar a Deus por aquilo que Ele realiza na vida dos irmãos e irmãs. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, que o nosso agir seja como o do bom pastor, que a nossa felicidade seja compartilhada conforme o Senhor nos ensinou e sempre viveu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Aqueles que puderem ficar em pé.